Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 81, terceiro ano de programa. Que alegria, que satisfação estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira. E a doutora Adriana Galvão já está por aí, já vou convidá-la para participar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Daniel, EP Marcas e Patentes. Agostinho sempre conosco. É isso aí, gente. Hoje a gente recebe a doutora Adriana Galvão para falar de direito, diversidade e representação feminina. Mais uma quarta-feira aqui com vocês. Boa noite, Sandra. É a edição 81 do programa Direito em Pauta. Com muita alegria eu já chamo a doutora Adriana Galvão Moura Abílio para estar aqui conosco. Já vou aqui aceitá-la. Vamos já falar com a doutora Adriana Galvão. Que alegria, que satisfação, que honra recebê-la no programa Direito em Pauta. Boa noite! Olá! Como vai, caro amigo? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, que alegria Que recebê-la aqui. prazer, que prazer, que prazer. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Tenho certeza aí que o programa do Colega já está aí em várias edições que estão cada vez aí trazendo pautas muito importantes. Sei que nossa presidente Patrícia esteve também no seu programa, né? Verdade. Que prestígio, que bacana. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de receber a gentileza do convite, né? A alegria é toda minha. O Sica também participou, a Di Almeida, a Dione, querida Dione participou. Olha, Ainda vou que pegar a Dani. bacana. Agora eu vou pegar a Dani e o Alexandre, que aí eu completo. Exatamente, aí já completa toda a diretoria da UAB, né? E aqui a representação da Caixa também. Com E aí a certeza. gente vai seguindo aí para falar dos nossos projetos, né? Para, de fato, divulgar aí tudo de positivo que a gente tem e principalmente utilizar aqui este meio de comunicação, né? Que é o meio de comunicação de massa, né? Que hoje a gente está aí até sabendo que a comunicação por aqui acaba sendo até maior do que a TV, rádio, qualquer outra coisa. Então a gente tem que aproveitar isso, né? É verdade. E o programa começou numa brincadeira de um amigo que me convidou, Rodrigo, e a gente hoje completa 81 edições. Que alegria. E vamos em frente. Que bacana. Vamos em frente, sempre, sempre em frente. É isso aí, gente. Eu sei que todo mundo conhece a doutora Adriana, mas passando aqui um mini currículo. A doutora Adriana é advogada, é atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CAASP, acabou de ser eleita junto com a Patrícia Vanzolini, com essa diretoria toda que a gente mencionou, é doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora universitária e de cursos de pós-graduação. Além disso, é uma querida do sistema da ordem, já está lá há bastante tempo, não está chegando agora, participou de outras gestões e é isso. Essa é a doutora Adriana Galvão, mais uma força feminina na liderança da nossa ordem, que hoje em São Paulo tem duas mulheres no comando, Patrícia Vanzolini, como já foi mencionado, e a doutora Adriana Galvão. Tem mais duas queridas na diretoria, a Daniela e a Di Almeida. E é isso. Vamos começar então. Parabéns para as mulheres, né? O que seria de nós se não fossem as mulheres? Essa frase é a mais provável possível e sem nenhum tipo de machismo. Realmente é verdade, né? As mulheres, elas têm uma facilidade de entendimento muito maior e eu resumo na inteligência emocional. Eu acho que a inteligência emocional das mulheres supera demais a nós, homens. Acho que nisso a gente consegue resumir essa diferença e os lugares todos estão sendo ocupados com muito mérito por todas as mulheres. Me fala uma coisa, doutora Adriana, por que o direito? Por que a senhora optou em ser advogada? Eu acho que o direito entrou na minha vida desde da maternidade, assim dizendo, né? Eu venho de uma família de advogados, meus pais são advogados, eu tenho 3 irmãos que também são advogados, e às vezes a gente até brinca, é uma quadrilha ou é um bando? Aí a doutora Patrícia que vai responder, né? Porque os criminalistas que respondem. Mas eu acho que essa sinergia familiar é algo muito importante,
principalmente pelo modelo que eu tenho de profissional, de ética e de amor pela advocacia, que é o meu pai. Meu pai é advogado há 50 anos, então eu acredito que todo o seu legado foi muito importante para trazer modelos para os seus filhos, né, que realmente a advocacia é uma profissão que precisa, né, ter muito respeito, que precisa ter muita credibilidade, precisa ter muito senso de responsabilidade. E eu faço uma analogia, né, os médicos salvam vidas, os advogados salvam liberdades, né, o que é uma vida sem a liberdade? A liberdade patrimonial, a liberdade de ir e vir. Então, eu acho que, em razão do meu contexto familiar, eu sempre tive essa sinergia muito grande de um modelo, né, principalmente do meu pai, que foi fundamental para que eu pudesse também seguir aí esta profissão com tanto amor. Legal, essa coisa da defesa da liberdade, das liberdades em si, é tão importante, né, para tantos alunos e jovens que assistem o programa ao vivo e depois também. É tão importante, quando você adentrar no mundo do direito, entender quão grande é a nossa profissão, né? Mas fico feliz com a sua resposta. A gente vive num país machista, a gente não pode fugir disso. Tomara que em pouco tempo a gente consiga mudar isso. Mas hoje é óbvio, e a gente não tem como esconder, que a gente vive num país majoritariamente machista. O que significa atingir um dos maiores cargos da advocacia como mulher? Qual que é o significado disso? Que é a presidência da CAASP. Então, na verdade, eu acredito que esse contexto da representatividade feminina é algo que chegou em um momento necessário, né, na nossa história, que merece ser referenciado de lutas, né, de outras mulheres que fizeram parte da nossa história, que fizeram parte do movimento, né, por busca de igualdade de direitos. E eu acho que nós estamos no momento de repensar, né, toda a posição da mulher, né, não como coadjuvante, mas como protagonista, né? E eu sempre defendi muito essas bandeiras, né, bandeiras de inclusão, bandeiras de respeito às diversidades, e algo me incomodava bastante, porque, como o colega mencionou no início aqui da fala, eu fui a conselheira estadual mais jovem da UAB. Eu tinha, na época, 25 anos, tinha acabado de cumprir o prazo regimental de 5 anos, quando o presidente Durso, em seu último mandato, me chamou, né, para fazer parte do conselho. E naquela oportunidade, quando eu cheguei aqui em São Paulo, depois de eleita, nós éramos somente 7 mulheres conselheiras, num universo de mais de 80 homens. E eu olhava as reuniões do conselho e observava claramente que o protagonismo ali estava com os homens consubstanciados no paletó e na gravata, né? E nós, mulheres, estávamos ali tentando, numa minoria muito grande, porque 7 mulheres, né? Vencer aí barreiras que precisava realmente ser vencida. E por ser jovem, vindo do interior do estado de São Paulo, isso também é uma questão que eu gosto muito de referenciar, porque realmente a OAB, ela está aqui para representar capital, litoral e interior em pé de igualdade, né? E como a conselheira mais jovem, vinda do interior, chegando em São Paulo com todos esses desafios, foi muito importante para que eu pudesse também entender a real necessidade da representatividade. E foi aí que eu me envolvi muito com as questões de política de ordem, com as questões institucionais. Tive uma oportunidade incrível de ser a primeira presidente a fundar aqui em São Paulo a Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia, isso em 2010. Depois levamos essa pauta para o Conselho Federal, fui vice-presidente dessa mesma comissão no Conselho Federal, quando já era difícil discutir pautas femininas, especificamente da violência contra a mulher. Imagine entrar numa pauta transversal que trata-se também de diversidades em uma sociedade que vem se preparando ainda, mas imagine isso há mais de 10 anos, né? Então, o significado da representatividade é justamente esse.
é entender que nós não somos coadjuvantes, nós somos protagonistas, né? E cada vez mais. Nós não queremos estar na frente, atrás de ninguém. Nós queremos estar lado a lado. Eu acho que a sociedade, ela se constrói, né, com homens, mulheres e pessoas diversas, lado a lado. Todos caminhando juntos. Eu acho que é isso mesmo. A gente está em 2022 e ainda precisa falar tanto disso, né? Falar de diversidade, falar de representação feminina, de preconceito, de violência contra a mulher, de feminicídio. Mas eu acho que isso, enquanto sociedade, a gente tem que evoluir. Mas é triste chegar em 2022 e ainda ter que falar tanto desses assuntos. Até para ficar mais claro. Perdão, pode falar, fica à vontade. Imagina, vamos lá. O que a gente pode entender como diversidade? Então, a diversidade, ela traz aí na sua essência, no aspecto de ciências sociais e jurídicas, a possibilidade de você trabalhar um recorte multifacetário de características, né? Pessoas que estão envolvidas dentro de um contexto social, de um corpo social, que tem características culturais diversas, étnicas, de orientação sexual e identidade de gênero. Então, quando se fala destas diversidades, este tema, ele é muito transversal. Transversal por quê? Porque quando você vai falar de gênero, por exemplo, você não discute a questão clara e objetiva daquilo que é o binário, né? Direitos somente para homens biologicamente, para mulheres biologicamente. Não, o gênero é uma construção social. E por ser uma construção social, as diversidades, elas estão acolhidas dentro disso. Então, você tem a mulher, né, que pode ter uma orientação sexual homoafetiva. Você tem a mulher negra, que também pode ser hétero ou homoafetiva. Você tem as mulheres transexuais, né? Então, você tem os homens trans, por exemplo. Então, todo este arcabouço das diversidades não estão ligadas somente em um contexto puramente sexual, na divisão biológica dos sexos. Homens azul e mulheres rosa. Não, nós precisamos desmistificar isso. Desmistificar por quê? Porque a pluralidade, esta ideia de diversidades, ela dialoga nessas pautas, né, que precisam interagir entre si. E este é um grande desafio. O desafio de você ter uma interlocução nas pautas identitárias, né, mas não a ponto de você segmentar. Então, eu vou estruturar as questões raciais numa pauta só, as questões de gênero em outra pauta, as questões de etnia em outra pauta. Não, porque elas dialogam entre si. Perfeito. Essa diversidade toda, ela vem sendo construída na sociedade ao longo do tempo. E a gente pode dizer que o direito contemporâneo, ele acompanha isso também? Ele está adequado a essas questões das diversidades? Ou a gente ainda tem muito a construir? A gente tem muito a construir na proteção de todo esse ecossistema de diversidade, de preconceito, ok. Mas o direito, a gente tem legislação suficiente ou a gente precisa evoluir nesse campo também? Isso é um ponto muito importante, é algo que eu até venho trabalhando bastante. A minha tese de doutoramento também falou um pouco sobre esta questão, que a advocacia, ela exerceu um papel fundamental na construção de processos de afirmação de direitos de diversidades. A partir do momento que você encontra advogados que estão capacitados, estão se envolvendo, estão aptos a levar para o Poder Judiciário determinadas situações fáticas que não têm regramento jurídico, você constrói todo esse emanado de decisões, de jurisprudências, garantindo direitos. E é isso que nós temos na realidade brasileira. A realidade brasileira, hoje, principalmente na pauta da diversidade sexual e de gênero, por exemplo, ela foi construída muito mais pela interpretação jurisprudencial, fruto do trabalho árduo da advocacia, né, do que do próprio poder legislativo, que tem a função constitucional de legislar, mas que tem uma dificuldade muito grande em caminhar com estas pautas.
porque existe toda uma questão de fundamentalismo, existe toda uma questão que envolve principalmente dogmas e doutrinas religiosas que impedem o caminhar dessas matérias. E aí o que acontece? O descompasso entre legislações protetivas, microsistemas de proteção, em contraprestação do poder judiciário afirmando direitos com base numa interpretação construtiva da Constituição Federal, né, que garante automaticamente uma carga valorativa muito grande de princípios constitucionais, dentre os quais a dignidade da pessoa humana, que está em voga nessa pauta nossa aqui. Tá. A gente percebe muito que a gente tem essa coisa no Brasil de construir lei em cima de problema concreto. Então, a gente tem lei, Carolina Dickmann, tal. Na questão da diversidade, do preconceito, isso também acontece? A gente também utiliza o caso concreto para fazer uma legislação mal feita? Então, ou seja, a gente está atrás, o carro está atrás, os bois estão atrás do carro, é isso? Usando eu acho que tem, assim, tem sim um certo nexo com esta questão, porque eu vejo que a sociedade brasileira ela é muito movida por imediatismos, né? Acontecem situações específicas, as pessoas acreditam que a lei é aquilo que vai ser a salvaguarda geral, antes de se analisar todo um contexto social, um contexto antropológico, com relação ao contexto que a gente está aqui discutindo. E nesse particular, é algo que me traz assim, um incômodo muito grande, que nós tivemos a oportunidade no Conselho Federal de estabelecer um anteprojeto, nós ajudamos na elaboração, fizemos parte da equipe que elaborou este anteprojeto, que é o anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual. Nós encaminhamos esse anteprojeto através da comissão do Conselho Federal. E o que aconteceu? Mais uma legislação que estava ali nas mãos, trazendo todo um arcabouço de direitos e deveres das diversidades, né, sexuais e de gênero, e automaticamente está lá esquecido no Congresso Nacional, né? Então falta uma vontade política de entender que nós não temos que a todo dia observar a transfobia nas nossas vidas, a homofobia nas nossas vidas, o feminicídio nas nossas vidas, o racismo nas nossas vidas, para legislar sobre algo que faz parte da condição humana, né? Então, me incomoda muito esta questão do imediatismo da sociedade brasileira em achar que fatos que acontecem hoje precisam ser regulamentados amanhã, quando na verdade nós temos um histórico vasto que já traria claramente uma resposta mais efetiva da legislação. Perfeito. O direito à diversidade é uma resposta à intolerância? A gente pode falar isso? É uma resposta a tanta intolerância? Eu acho que a resposta à intolerância ela está muito ligada a um contexto de direitos humanos, né? Quando nós falamos de diversidades, de pluralidades, nós estamos automaticamente lidando com diferenças que podem trazer atos de intolerância. E esses atos de intolerância precisam ser, de fato, discutidos, precisam ser, de fato, dialogados e reportados numa educação em direitos humanos, justamente para que a sociedade entenda, né, que atos de intolerância como diverso é algo que não pode ser pactuado, né? O que seria do preto se todos gostassem do branco, do azul se todos gostassem do rosa, e assim. Então, eu acredito que nós precisamos trabalhar com essas questões de intolerância voltado mais num olhar de direitos humanos, num olhar de condição humana, num olhar de respeito às diferenças, porque somos seres humanos plurais. E o contexto inicial parte disso. Direitos humanos e diversidade devem caminhar lado a lado, então? Pegando um gancho aí na sua... Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu estudo essa matéria, e eu fiz um longo trabalho de recortes de métricas e de dados, até mesmo de situações do nosso dia a dia, por exemplo, como nas relações de trabalho, você observar
a incidência de assédio, a incidência de ações que responsabilizam os empregadores, que responsabilizam os colegas de trabalho por intolerâncias, desde o recorte gênero, o recorte racial, o recorte de orientação sexual, de religioso, né? Você observa o seguinte, está faltando um pouquinho mais da concepção dos direitos humanos nas pessoas. E você falar sobre os direitos humanos é você trazer aquela máxima da condição humana. Quando nós olharmos para os olhos de cada um dos nossos irmãos, dos nossos colegas, dos nossos filhos, dos nossos amigos, e dizer assim, eu te respeito pela tua condição de ser humano, automaticamente nós não temos as intolerâncias presentes na sociedade. Isso dá para considerar que é real numa sociedade ou é utópico? Essa coisa de olhar no olho, de respeitar o diferente, até porque o diferente, ele é diferente de mim, mas eu também sou diferente dele, né? Sim. Infelizmente, as pessoas falam, Adriana, você é muito sonhadora, né? As pessoas falam muito isso para mim. Eu acho que quando eu falo em direitos humanos, eu tenho, assim, uma carga de amor muito grande nisso, porque eu acredito no ser humano. E eu acredito que nós temos que ter a capacidade de olhar para as pessoas, nos olhos das pessoas, com as suas diferenças, e dizer, eu estou aqui e te respeito pela tua diferença. Né? A gente tem que acreditar nisso. Né? E nós que somos operadores do direito, nós temos que acreditar nisso. Eu estou aqui na CAASP e eu preciso olhar para os olhos do nosso colega que está passando por um problema eventualmente de vulnerabilidade, alguma doença, algum problema financeiro, e dizer, nós estamos aqui. Eu vou olhar para você e vou dizer que nós estamos aqui para te acolher. Né? Então eu acho que a nossa missão é justamente essa. Nós não podemos perder o brilho, né, do olhar para o outro. Né? E a pandemia nos afastou muito disso, né? E nós precisamos retomar este conceito. Eu vejo dois lados da pandemia, né, pegando esse gancho na questão da pandemia. Eu acho que ao mesmo tempo que ela nos afastou de tudo isso, ela trouxe, por um certo tempo, um conceito de que realmente a vida está por um fio, aquela coisa de que eu preciso realmente curtir o meu filho, o meu parente, me desprender do material, mas isso é passageiro, né? Isso é de ser humano, isso é uma percepção minha. Eu até tinha uma discussão aqui em casa na época da pandemia, não, as coisas vão mudar, o ser humano vai ser diferente, e eu dizia, o ser humano vai continuar exatamente igual, ele vai ser diferente por um tempo, mas aí você volta para a ciranda, e o ser humano que não olhava para o outro, ele vai voltar a não olhar, e que olhava talvez olhe um pouco mais. Faz sentido esse meu pensamento ou não? Eu acredito assim que nós aprendemos, né, alguns conceitos, cada um particularmente dentro da sua realidade, dentro da sua visão, mas eu acho que a maior lição que a pandemia deu é na questão de que para determinadas situações de vida, como esta doença, independente da sua diversidade, ela pode te atingir da mesma forma. Né? E isso fez também com que as pessoas pudessem refletir sobre essas diferenças e aprender, né, nessas diferenças que depende de cada um ser também responsável pela vida do outro. A partir do momento em que você não nega a ciência, a partir do momento em que você respeita a coletividade, se vacinando, você está respeitando o próximo, né? A partir do momento em que você, pai e mãe, se torna responsável por acreditar na ciência e vacinar os seus filhos, né? E entender que todas essas diferenças ideológicas, políticas, religiosas, devem sim dialogar entre si. Mas nós, que somos operadores do direito, nós que estamos aqui preparados para dialogar, para entender que a ciência deve prevalecer,
é a nossa obrigação pura e clara e objetiva preservar a vida das pessoas, né? Então, nós, advogados, temos o dever de olhar nos olhos dos nossos colegas, das nossas famílias, da pessoa em condição de rua e dizer para ela que você não tem medo dela, que você está ali de alguma forma para cumprir o seu papel. Isso é um desafio homérico, mas nós precisamos enfrentar esse desafio. É verdade. Eu acho que uma outra marca da pandemia, mas que ela foi e está indo com a pandemia, é a questão que a pandemia não respeitou as diferenças sociais, a desigualdade. Eu lembro, logo no início da pandemia, nos primeiros meses, eu vi uma notícia, uma fala da filha do presidente do Santander, presidente mundial, o presidente da Espanha, não lembro, mas o Santander na Espanha. E ela estava dizendo o seguinte, que meu pai construiu um patrimônio tão grande, tão grandioso, e ele morreu porque ele não conseguiu comprar uma coisa tão simples, que era o ar. Ele morreu por falta de ar, com tanto dinheiro. Então, quer dizer, isso me marcou bastante da coisa assim, quer dizer, ela teve essa coisa de despertar a igualdade entre todos, né? De uma forma, obviamente, que pela doença, mas despertou isso. E essa fala da filha do presidente do Santander me marcou demais. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós tivemos vários exemplos nessa pandemia e exemplos do nosso dia a dia. Você sabe que um dia desses, até gosto de falar alguns exemplos, né? Saímos de uma pizzaria e estávamos com 4 pizzas, né? Que nós não havíamos comido. E a hora que nós chegamos na porta da pizzaria, eu avistei uma pessoa em condição de rua que estava do outro lado, né? E foi um gesto, lógico, imediato meu, atravessar a rua, né? E deixar ali aquela pizza para aquela pessoa em condição de rua. Quando eu voltei, né, eu fui advertida no seguinte aspecto: você não está no interior, né? As coisas aqui são diferentes. Você não sabe, de repente, se essa pessoa estava armada, se essa pessoa estava drogada, ou coisa do gênero. Não faça isso para não colocar a sua vida em risco, né? Aí eu respondi para a pessoa assim: quem coloca a minha vida em risco é você, em ter uma conclusão dessa sem conhecer a pessoa. Perfeito. Não quero conviver com gente assim, né? Ele até assustou comigo, né? A hora que o colega me falou isso. Ele até assustou. Qual o pressuposto? Eu sei que existe uma dificuldade, que as pessoas têm medo, que existe toda a violência aqui de São Paulo, mas eu simplesmente deixei aquela pizza ali porque eu acreditava que aquela pessoa talvez tinha ficado o dia todo sem comer. Por que eu ia levar essa pizza para minha casa se eu tinha acabado de comer? Né? Então, as pessoas, elas não olham para o outro e elas têm medo de tomar determinadas atitudes porque elas partem de um pressuposto de que aquela pessoa é perigosa, que aquela pessoa em condição de rua vai passar uma doença para ela, está drogada. Você não sabe o que se passou com aquela pessoa, qual o histórico de vida daquela pessoa. Olhe para aquela pessoa, né? E aí ele brincou comigo: você é louca ainda, você agachou. Eu falei: você achou que eu ia jogar a pizza em cima da pessoa? Eu agachei para deixar, porque ele estava deitado, né? Então, assim, eu só quero fazer um paralelo com relação a isso, porque eu acredito que nós temos que mudar o nosso comportamento com as pessoas. E esta mudança de comportamento também te coloca em determinadas posições e de representatividade para também cuidar dos outros. Eu acho que a Advocacia de São Paulo talvez tenha colocado em minhas mãos, da doutora Patrícia, essa responsabilidade, porque estão também esperando que nós possamos cuidar delas, dentro dos nossos limites, obviamente, né? Mas cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas, né? E cuidar das diversidades. Eu, como advogada, se eu não tiver dentro de mim esse espírito de defesa dos direitos humanos, o que eu fiz no meu juramento? Que é defender os direitos humanos. Né? Direitos humanos está acima de qualquer pauta de direita, de esquerda, de centro, para frente, para trás, o que for. Por quê? Porque direitos humanos é trabalho da condição humana. Nós precisamos parar com esta ideia
muito simplória e pequena de colocar pessoas que defendem direitos humanos em pautas políticas. Não é assim que funcionam as coisas. Por isso que nós temos tanta dificuldade de caminhar no nosso país em políticas afirmativas, em posições de inclusão, em justiça social, porque se estabelecem recortes muito drásticos na defesa desses direitos, né? Acho que estou falando muito, não estou não, Constantino? De jeito nenhum, o programa é seu, eu tô aqui só para viabilizar. O programa é todo seu. Tá perfeita a sua fala, né? Quem dera a gente tivesse um exército de Adrianas por aqui. Não só para oferecer a pizza, mas para dar o exemplo. Quem dera. Mas vamos lá. Muitas existem, né? Não vamos desmerecer todas as que existem. Eu conheço várias. Adrianas, Patrícias, Marias, Joanas, Fernandas, tantas. O que justifica? A gente passou pela pandemia. O que justifica em 2022 tanta violência contra a mulher? Isso é algo que a gente precisa pensar em vários eixos, né? Principalmente um eixo voltado à questão da dificuldade que a sociedade tem de reconhecer, e volto a dizer, de reconhecer que a mulher não é coadjuvante, que a mulher deve ser protagonista da tua história e da sua vida. Quando você tem uma dificuldade, até mesmo dentro de estatísticas, de baixa representação da mulher na política, de baixa representação da mulher em cargos de liderança, automaticamente você já coloca a mulher numa situação de coadjuvante e não de protagonista. E isso faz com que a mulher ainda persista na visão, né, social como aquela que tem ainda as suas carências, que tem ainda suas dificuldades, que é o sexo mais frágil e que, por isso, ainda pode sofrer violência, porque o seu lugar na sociedade é em segundo plano, não em primeiro. Então, o nosso desafio é justamente trazer aí uma ideia de empoderamento dessas mulheres, mas não num aspecto de agredir a sociedade, de dizer que a mulher quer ser mais que o homem. Não é isso. Nós precisamos entender que as condições devem ser iguais. Eu sempre trago um exemplo, a mulher que saiu de licença gestante, eventualmente ela retomou, e durante este período ela tomou conhecimento que teria chance de ascender profissionalmente, assumir uma gerência, mas na verdade ela nunca foi consultada, porque partiu-se de um pressuposto que ela não teria condições de assumir um cargo superior pela maternidade. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Quem disse que a mulher que voltou da licença maternidade não pode ascender dentro da carreira pela maternidade? Ora, a empresa precisa criar mecanismos de suportes para que esta mulher possa se desenvolver. Dia 8, agora já vou dar um spoiler aqui. Dia 8 nós vamos inaugurar aqui na sede da CAASP a nossa sala da maternidade. É a primeira ação como presidente dessa diretoria em estruturar aqui na CAASP uma sala, é um projeto da CAASP, apoiado também pela OAB, porque nós não temos no nosso entorno aqui uma sala que a advogada possa vir ou para amamentar o seu filho, ou para trocar se ela estiver numa reunião, ou quando ela voltar para sessões presenciais. Nós estamos em 2022. Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. Nós somos 53% de mulheres. Como não se tem uma estrutura mínima para a mulher poder exercer a sua profissão com dignidade? E depois vem falar que a mulher vai perder a chance de ser uma boa advogada, de ser uma boa executiva, por culpa da maternidade? Não, isso é muito injusto. E é aí que acontecem os problemas de não reconhecer
a verdadeira concepção do apoio que a mulher precisa, porque existe o machismo de achar que o lugar da mulher é no privado e do homem é no público. Está aí alguns indicadores, não sei se eu consegui responder, né? E aproveito para convidar todas e todas para vir conhecer a nossa sala da maternidade. Porque eu fico me lembrando, meu filho tem 9 anos, né? E eu me recordo muito claramente disso, que eu estava prestando prova para o doutorado, na época em que eu estava amamentando ele, e não foi nenhuma nem 2 vezes que eu estava amamentando e com os livros. Amamentando e olhando os livros. E fui julgada por muitas pessoas por fazer isso. Nossa, amamentação é um momento único, você tem que olhar sempre para o seu filho. Eu tirava um momento para olhar para ele, mas eu sabia que eu tinha que continuar estudando, porque senão eu não ia passar na prova do doutorado. Aí o que eu pensei? Quantas mulheres como eu podem ter passado por isso, que tem que ficar olhando os processos, estudando as suas defesas e também amamentando, porque precisa colocar dinheiro dentro de casa. Precisa passar numa prova, numa pós-graduação. Então, vamos unir 2 coisas. Livros e maternidade. A mulher estará ali, sentada, no nosso ambiente da nossa livraria, podendo ler um livro, curtindo o seu filho ali, ou estudando o seu processo. Eu tenho o dever de fazer isso, porque eu passei por isso, né? Então, são ações dessa natureza que a gente precisa colocar aí para a turma, e eu espero que o pessoal realmente possa interagir dentro desse contexto aí, porque a gente está fazendo isso com muito carinho. Muito carinho. Parabéns, sensacional. Vários elogios, e eu tenho exemplo em casa. Minha filha estava no último ano da faculdade, engravidou, e ela não quis parar. A gente falou, pode parar, para. Ela falou, não vou parar. E ela ia para a faculdade e assistia a aula tirando leite com a bombinha. Então, assim, é isso. E foi lá e terminou, e está formada, e meu neto está lindo. E é isso aí. Maravilha. Até me emociono. É orgulho, né? Orgulho de mostrar, né? Eu acho que é sensacional. Ela mostrou para todos nós que não tem essa, né? De sexo frágil, né? Isso ficou na música, né? Ficou no passado. Não, e eu sou um exemplo vivo disso. Eu prestei prova. Eu prestei prova de doutoramento umas 3 vezes para conseguir entrar, a carga de matéria filosofia, teoria do direito, e não passava nessas provas, eu precisei que a maternidade chegasse na minha vida, né, para que as pessoas me criticassem por eu estar dividindo os estudos com a maternidade, me criticando que eu deveria estar me dedicando somente à maternidade, que era um momento único na minha vida. Sim, um momento único na minha vida, mas hoje meu filho está com 9 anos, com muita saúde, graças a Deus, orgulhoso da mãe, me ajudando. A minha tese de doutorado foi publicada, eu fiz a dedicatória para ele, né? Então, deu tudo certo, mas deu tudo certo porque a gente tem que lutar por isso, né? Que mais mulheres lutem por isso também. É verdade. Parabéns para a Fernanda também, que está nos assistindo, minha filha. E Fernanda, parabéns para você também. Dizendo que ela estava no 3º ano e não era no último, e é verdade. Eu que me equivoquei. Parabéns, Fernanda. Legal. A existência de cotas. A gente tem cotas em vários ecossistemas. É necessário e por quê? Não, eu tenho uma tese muito clara e objetiva com relação às ações afirmativas. Eu sou favorável às ações afirmativas, porque eu entendo que nós temos uma dívida histórica com grupos específicos, em especial com o recorte racial. Nós não podemos jamais deixar de levar em consideração que toda essa trajetória muito triste de violência que nós sofremos na nossa história, possa deixar no passado algo que precisa ser compensado, né? Então, essas políticas compensatórias, no aspecto de você trazer mecanismos para que as pessoas possam, né, ser incluídas, possam ter acesso, que se não fosse através disso, não teriam, né? É algo muito claro e muito objetivo. Eu sempre dou um exemplo, né? E dou o meu exemplo. Né? Eu, mulher branca, cisgênera, filha de advogado, que tive o apoio do meu pai, assim como sua filha teve seu apoio, tá? Está no mesmo pé de igualdade de uma
outra mulher que mora em uma comunidade, que tem que pegar 3, 4 conduções para trabalhar, voltar, colocar comida na mesa, não ter condições de pagar a faculdade para os seus filhos não conseguiram passar por uma faculdade pública, ora, e vem falar de meritocracia, as pessoas me criticam muito por isso. A meritocracia é algo que você tem que colocar as pessoas que estão na mesma situação, né? Então, foi fácil passar numa prova de doutoramento, acabar o doutorado? Foi dificílimo. Eu tenho meu mérito, mas você pode ter certeza que eu saí em vantagem em muitos aspectos do que outras mulheres que talvez vivenciaram o mesmo momento de vida que o meu, mas que não tinham dinheiro para comprar o livro para estudar. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Tá? Quando nós encontramos um poder judiciário, como no caso de São Paulo, extremamente voltado para as representações masculinas, de homens brancos, né, formados pelas melhores universidades desse país, não vamos falar também em meritocracia. Né? O contingente de médicos que nós temos em nosso país, brancos e negros, alguma coisa é claro e evidente. Sejamos bastante práticos com relação a isso. Então, eu sou muito criticada a respeito às posições controversas, mas aqueles que criticam as políticas afirmativas, vai lá usar o sapato do outro, né, para ver se é fácil conseguir o que você conseguiu, né, do conforto da sua casa, com o seu ar-condicionado ligado, com os seus livros atualizados, né, não é a mesma coisa. A gente tem que ter essa percepção. Com certeza não é. E sabe que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei por um momento da minha vida, acho que de falta de experiência e de inteligência emocional, que eu tinha uma dúvida com relação às cotas. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu tinha uma dúvida com relação às cotas. E hoje eu tenho absoluta certeza que eu estava totalmente errado. Totalmente errado. Eu não tenho nenhuma vergonha. Tenho vergonha de ter pensado assim, mas não tenho vergonha nenhuma de reconhecer que eu estava totalmente errado. Eu consegui compreender que elas são necessárias, são importantes, que realmente essa dívida existe e que ela tem que ser paga, e tem que ser paga por nós. Ela não vai ser paga por um extraterrestre, ela tem que ser paga por nós. Que ela existe, e ela é latente nos dias de hoje, né? Ela continua existindo e para que a vida do meu neto, falei dele de novo, seja melhor, eu tenho que ajudar a pagar a dívida. Sem dúvida. Se eu não ajudar a pagar a dívida do meu ar-condicionado, da minha tranquilidade, da posição que eu consegui atingir, a gente nunca vai ter essa igualdade que a gente tanto fala e que a gente tanto sonha, né? Então, assim, hoje eu sou um defensor das cotas por ter conseguido evoluir enquanto ser humano e entender que elas são realmente essenciais e importantíssimas. E eu sempre se fala desse assunto, eu gosto de colocar que eu era uma pessoa que não tinha esse entendimento equivocado, mas a gente tem que evoluir, né? Acho que é para isso que a gente está por aqui também. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem que repensar posicionamentos, rever conceitos. Eu acho que isso é mágico na vida, né? Eu acho que você ter aquela ideia de não estagnar em conceitos é fundamental, ainda mais para nós que somos cientistas, que estamos ligados aí a todo momento em teses, em diálogos. Não temos que ter medo de avançar ou de recuar, desde que nós possamos sempre acreditar que estamos fazendo isso por um bem, né? Bem para você se transformar numa pessoa melhor e também ser um agente de transformação da sociedade. É isso aí, que legal. Bom, vamos lá. Como que a gente pode, enquanto advogado, enquanto sociedade, como é que a gente consegue minimizar os desafios e melhorar a vida do público LGBT, QIA+, das pessoas que tanto sofrem? A gente fala das cotas e encaixa também essas pessoas que acabam estando sempre em vulnerabilidade em razão de tanto preconceito no nosso país. Como é que a gente consegue atuar, ou seja, no nosso segmento, no segmento do direito, ou enquanto sociedade, para minimizar essas dores, que são tantas, né?
Eu acho que o primeiro pressuposto é entender que estas pessoas são sujeitas de direitos. É o primeiro pressuposto. A partir do momento em que você reconhece claramente que essas pessoas têm direito à plena cidadania, que essas pessoas não merecem viver à margem do sistema, que essas pessoas, elas podem ser boas profissionais e podem estar trabalhando nas empresas e não vivendo somente da prostituição. Quando você reconhece que estas pessoas têm direito à felicidade, a constituir uma família, assim como você constituiu a sua família heteronormativa, quando você reconhece que um casal homoafetivo tem muito amor para dar para uma criança que está num abrigo há anos, quando você reconhece num processo que eu atuei, quando o juiz perguntou para um dos pares ali, o homoafetivo, o porquê que ele estaria pleiteando a guarda de 3 crianças, que eram 3 irmãos que estavam numa instituição, ele respondeu assim para o juiz: doutor, eu venho de uma região muito pobre desse país. A minha mãe deu conta de criar a mim e mais 8 irmãos sozinho. Você acha que eu não vou dar conta de 3? Pode dar, doutor. Pode dar que eu vou dar conta. Eu vou dar conta porque eu sofri processos homéricos de preconceito, de dificuldades na vida. Hoje eu estou estabelecido, eu tenho a minha profissão, eu sou um funcionário público e eu tenho condições, né? E essas crianças hoje estão vivendo um momento mágico de suas vidas, recomeçando de novo, né? E aí o juiz olhou para mim e falou: doutora Adriana, será que eu tenho mais alguma coisa a relatar depois de ouvir o que eu ouvi? O estudo psicológico, o estudo sociológico já havia deixado claro que aquela guarda e a futura adoção estaria presente no melhor interesse do menor, né? Mas você encontra pessoas que dizem o seguinte: nossa, como você é a favor da adoção homoafetiva, essa criança vai se transformar numa pessoa homossexual. Quando você encontra situações onde pessoas homossexuais, homens homossexuais, são impedidos de doar sangue, como nós já tivemos uma resolução neste país, que nós judicializamos junto ao Supremo Tribunal Federal, pela flagrante inconstitucionalidade. Então, quer dizer que o pressuposto de você ser homossexual, você tem uma doença sexualmente transmissível? Olha o absurdo. Olha que ponto a gente chega, né? Quando, na verdade, uma pessoa trans tem negado o direito de utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Obrigam essa pessoa a usar o banheiro diferente daquilo que ela se identifica. Não autorizam essa pessoa a utilizar o seu nome social. Quando nós estávamos na Comissão da Diversidade, nós levamos o primeiro caso para o Conselho Federal e nós conseguimos que a doutora Márcia Rocha fosse a primeira advogada trans a fazer uso do nome social na UAB. Foi um processo nosso. E nós conseguimos, por unanimidade, a aprovação do Conselho Federal. E hoje nós temos várias advogadas da mesma condição que ela. E evoluímos tanto que hoje a doutora Márcia Rocha faz parte deste conselho da OAB São Paulo. A primeira advogada trans a ter direito voto e fala no Conselho Estadual. Por que isso? Porque nós olhamos nos olhos dela e dissemos: doutora Márcia Rocha, a senhora é sujeita de direitos, assim como todos nós. Advogada como todos nós. Independe a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, a sua convicção política e filosófica. Nós te respeitamos pela pessoa que você é. Então, é isso que está faltando. Até emociona. Vamos lá. A gente tem hoje na Câmara 15% de mulheres. No Senado, 12%. E um número que eu não conheci e pesquisei para a live de hoje, no Afeganistão, a gente tem 27% de mulheres no parlamento. Eu fiquei envergonhado de ler isso. E aí, um outro dado
é que a gente, em 900 municípios, nas eleições de 2020, a gente não elegeu nenhuma mulher. Como é que a gente muda esse cenário? Sendo protagonista, não coadjuvante. Sendo protagonista. A gente vai mudar esse cenário quando a sociedade perceber que a mulher tem direito de estar ali na mesma posição, que ela tem que sair do privado para poder estar no público, que não tem problema nenhum do marido ter que ficar em casa para ajudar a fazer a lição do filho, para ajudar a trocar o filho, para ajudar a dar uma mamadeira para o filho, porque a mulher tem que estar na reunião de trabalho, a mulher tem que estar fazendo o uso da tribuna livre numa Câmara Municipal, a mulher tem que estar assinando um decreto como prefeita, a mulher tem que estar presidindo um conselho da OAB, com a sua representatividade, com a sua liderança, com o seu respeito, porque ela tem a retaguarda. Ela tem a retaguarda não só do seu companheiro, mas ela tem a retaguarda da sociedade num todo, que não vai cobrar dela fatos dessa natureza. Isso eu sou muito clara em dizer. Nós, muitas das vezes, nas minhas participações, em viagens, né, em eventos, as pessoas falam assim para mim, doutora Adriana, o seu filho está grande já, né? Porque meu filho nasceu, eu já estava no conselho, né? E o moleque cresceu, eu falei, sim, cresceu, está com 9 aninhos, ai, que legal, tudo mais, né? Com quem que ele fica? Vamos perguntar para o meu marido... já é preconceituosa, né? Essa pergunta já é um absurdo, entendeu? Com quem ele fica. Vê se algum homem que está em algum evento à noite, participando de alguma questão, vai alguém chegar e perguntar para ele com quem os seus filhos ficam, né? Então, nós precisamos desmistificar esta ideia de separação de papéis. Os papéis têm que ser dialogados, têm que ser construídos, né? Então, é interessante isso. Quando todo mundo me pergunta isso, eu sempre respondo, com quem você acha que meu filho deve estar? Né? Aí a pessoa vai pensar, se é casada tem que estar com o marido, se não tem que estar com a mãe, com uma tia ou com uma babá, né? Mas não pensa que a pergunta que foi feita não há necessidade, porque na verdade isso tem que ser compartilhado por toda a sociedade, pelas pessoas que fazem parte de uma rede de apoio, né? Eu sou muito agradecida a Deus, dentro da minha fé, dentro da minha espiritualidade, pela oportunidade de ter uma família que me dá esta retaguarda, principalmente a minha mãe, né? Mas essa não pode ser a realidade de outras mulheres, né? Então, eu preciso trabalhar também para ajudar outras mulheres que não têm esta mesma realidade de rede de apoio que eu tenho, como no caso da minha mãe e, eventualmente, meu marido, mais minha mãe, viu? Mais minha mãe, aqui eu confesso, é mais a mãe, tá? É mais a mãe. Santo de casa não faz muito milagre não, viu? Eu brinco sempre com o povo. É mais a mãe. Mas é o que pode me dar esta retaguarda para seguir em frente, tentando empoderar outras mulheres. É isso. Perfeito, sensacional. E as mulheres têm que estar também na presença da CASP para fazer a Casa da Amamentação, na presença da OAB para cobrar dos presidentes de comissão paridade, respeito à cota. Sem dúvida. A gente está sendo bem cobrado lá pela Patrícia. Ó, vamos parar de negócio de botar só homem na comissão, vamos. E assim, é legal ser cobrado por isso. Eu estou sendo cobrado por isso. Eu nem nomeei ainda, mas eu estou sendo cobrado, já recebi o recado, olha. Doutora Patrícia está de olho nisso, hein? Vê quem você vai nomear. Sensacional. Exatamente. E não só a doutora Patrícia, eu quero fazer uma referência aqui ao nosso vice-presidente, o doutor Leonardo Sica, que é um grande exemplo. E o nosso vice-presidente, Leonardo Sica, que está aí responsável pelas comissões, né, a pasta dele, ele também advoga muito essa tese, porque ele também foi um responsável em dizer o seguinte, num processo eleitoral, agora é o momento de uma mulher. Então eu sempre brinco, Léo, você é um homem de H maiúsculo, eu brinco com ele, porque difícil você encontrar um homem que entenda que deve recuar no aspecto de ser parceiro para a posição de coadjuvante, para uma mulher vir como protagonista. Para o homem é muito difícil assumir isso, né? E eu falo para a esposa dele, Luísa, 10, viu? Por mais Leonardos apoiando as mulheres.
Na Fica aqui o meu verdade, recado. ele foi um gigante, né? Que ato. Gigante. Que ato. Gigante. Eu acho que, assim, Merece o nosso respeito. o que marcou a virada para vocês, para a gente, né? Eu também estou lá, para a gente sair vencedor desse pleito. Eu acho que o que marcou a virada foi esse ato de grandeza dele em reconhecer que realmente o momento e o lugar era de vocês, né? Era importante, né? E como tá sendo gostoso saber e acompanhar de perto e ter a certeza que ele acertou. E aí Sem fica meu dúvida. abraço aqui para o Léo, querido, é um querido, e por todo o respaldo que ele me dá na OAB, lá nas comissões. Muito obrigado. Então, quase finalizando, vou tentar ser o mais breve possível. Porque a live cai, né? Não, ela não cai mais, mas eu também preciso te liberar, né? Eu sei que a sua agenda está bem. Não, Um pouquinho. O Instagram não derruba mais, mas mesmo assim. O Instagram não derruba mais? Não. Eu estou meio desatualizada. Eu achei que tinha ainda isso. Não, ele derrubava, ele parou de derrubar para alguns. Aí no início ele não derrubava a mim, hoje ele não derruba de mais ninguém, pelo que eu sei. Mas eu vou tentar ser breve até para respeitar o. Eu sei que a agenda aí, como presidente da casa, não agora, tá fácil, agora logo às 8 horas eu já entro em uma outra aula. Então, estamos aí na dinâmica. Vamos, rapidinho. Hoje a maior seccional da OAB e a maior CASP são presididas por mulheres. Qual o aprendizado que a gente deve tirar dessa conquista? Eu acho que o aprendizado é um aprendizado que a sociedade tem que evoluir, tem que se adequar a um processo de inclusão, né, de todas essas diferenças, até para reconhecer, né, toda essa dívida histórica de exclusão de grupos que precisam ser trabalhados em aspectos de ações afirmativas, ações compensatórias, até a gente conseguir, de fato, chegar no total equilíbrio. Porque muitas dessas ações compensatórias, elas são importantes para trazer também uma pacificação e um equilíbrio social, né, dessas diferenças. E eu vejo que tudo isso caminha positivamente, porque não só aqui em São Paulo, que eu acho que também foi emblemático, porque nós tivemos 2 mulheres, né, foi a única seccional com 2 mulheres encabeçando aí a chapa, tanto na OAB como na CASP, mas também nós tivemos outros estados que elegeram mulheres também presidentes, né, foram 5 mulheres nas seccionais, e de caixas de assistência nós temos também 6 presidentes. Então, eu acredito que é um movimento, né, de âmbito nacional, por um reconhecimento de uma paridade que, historicamente, sempre foi alijada, sempre foi colocada em segundo plano, e que chegou o momento e a vez de nós estarmos como protagonistas. Então, eu acho que é bem por aí. É bem por aí. Ótimo. Eu não posso esquecer, senão vai puxar minha orelha. Hoje eu recebi uma ligação do Durso, para que eu lhe transmitisse um abraço dele, a você e a toda a sua família. E tá dado, Durso. Cumpri. Estava anotado aqui para eu não esquecer. Nem diga. Olha, eu tenho uma gratidão imensa pela família Durso, pelo presidente Durso. Na verdade, eu digo que se ele não tivesse me oportunizado e me convidado para vir ao conselho quando eu estava tão jovem, iniciando o meu trabalho, ele abriu as portas da ordem para esta pauta da diversidade, que sempre foi tratada com muito respeito, né? E daí nós formamos uma grande amizade, uma amizade não só com ele, mas também com seus filhos. A filha dele, Adriana, é uma grande parceira minha, uma amiga querida. Durso esteve presente em momentos muito importantes da minha vida. Eu brinco até, ele esteve presente no meu casamento, ele esteve presente no nascimento do meu filho, através da Adriana, na minha tese de doutoramento. Então, fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento para essa família mega especial. Eu também só tenho a agradecer a ele. Foi pelas mãos dele que eu fui para a ordem e estou lá até hoje. Gratidão eterna. Estamos terminando, vamos terminar no horário. Eu queria lhe agradecer imensamente. Mas eu não queria agradecer a doutora Adriana Galvão, presidente da CASP. Eu queria agradecer a mulher Adriana Galvão. Que exemplo, que força, que aprendizado. Parabéns de verdade. A Caixa dos Advogados de São Paulo está em ótimas mãos. Feliz por isso. Parabéns de verdade. Todo o meu carinho, toda a minha gratidão.
Muito obrigado por ter aceito o convite. Feliz demais. E queria lhe passar a palavra para as suas considerações finais, para o seu abraço, para o seu recado, e dizer que o espaço está aqui para isso, para a gente construir uma sociedade melhor e para a gente dar esperança para quem tanto precisa da gente. Eu tento trazer desse espaço, fazer desse espaço um ambiente de trazer esperança para as pessoas. Eu não trago nada técnico, a gente não discute muito coisa técnica, a ideia é essa mesmo, apesar de chamar direito em pauta, mas é para mostrar que todos têm direitos e que a gente está aqui para ajudar no que for possível. Muito obrigado de coração, conta comigo sempre, e a palavra é sua para a gente finalizar com o tempo que você quiser. Muito, muito obrigado de coração. Muito bem. Então, assim como você, na verdade, fez referência não a Adriana Galvão, presidente da CASP, né? Eu faço a referência aqui não ao colega, Dr. Constantino, presidente da Comissão Especial de Cooperativismo da OAB, militante aí de todas as pautas que envolvem, mas ao ser humano, ao homem, né? Ao colega, né, que dá muito orgulho, né, para nós mulheres, de conviver, né, e de saber que nós temos na nossa trincheira pessoas aliadas, né, e quando você encontra homens que são aliados, né, destas pautas tão importantes como a pauta da diversidade, como a pauta da mulher, né, nós estamos no caminho certo. E é isso que nós queremos. Nós queremos estar irmanados, né, em uma gestão, né, que possa mostrar para as pessoas que a efetiva inclusão ela só é possível quando nós respeitamos essas diferenças, né? Então, todas as políticas afirmativas, todo o olhar que nós temos que ter a essas diferenças, não é para dar direitos a mais ou a menos, é para justamente trazer direitos iguais para todos, né? Através dessas políticas compensatórias. E que o direito em pauta possa progredir, né? Para chegar aí aos seus 2.000 programas, né? Que eu tenho certeza que vai chegar, né? Que você tenha muita saúde, né? Que você tenha muita perseverança para seguir com este projeto brilhante, né, de possibilitar, né, dialogar, educar pessoas, falar sobre ciência, falar sobre direito, né, como forma de transformar a vida das pessoas. Aos colegas advogados que passaram por aqui, talvez ex-alunos, né, são mais de 20 anos dando aula, aos nossos seguidores e seus seguidores, deixo aqui a minha gratidão pela oportunidade de vocês me acompanharem aí, já no adiantado da hora. Vamos todos interagir aqui nas redes sociais, podem me seguir aí, Adriana Galvão Abílio, vai ser sempre um prazer poder estar dialogando com vocês, e que juntos todos possamos olhar num caminho de paz e bem. Amém. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, obrigado pelas palavras, me emocionei de novo, muito obrigado. Gratidão a todos, gratidão, doutora Adriana. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.